Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo, aqui é bom dia. Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal. Hoje, capítulo 6, parte 3 da Era das Revoluções do Hobbes. Bom, hoje nessa parte 3 tem informação pra caramba, o vídeo vai ficar um pouco longo. A gente vai falar sobre oposições políticas na Europa no pós-guerra, vamos falar sobre a formação de algumas sociedades secretas, irmandades secretas com foco no Oscar Bonari e sobre as divisões políticas reacionárias também no pós-guerra. Para você que caiu aqui de paraquedas, a parada é a seguinte: eu estou com um resumo aqui na minha frente, no meu monitor, deixa eu até afastar ele um pouquinho. Eu vou ler esse resumo e comentar um pouquinho com vocês sobre o resumo. Para quem está interessado nos outros temas que são retratados no livro, tem uma playlist aqui no canal que eu estou fazendo um resumo de todo o livro, separado por capítulos, né, e dividido em partes. Beleza? Sem mais delongas, vou começar aqui a leitura e os comentários. Parte 3 do capítulo 6. Durante o período da Restauração, a oposição política na Europa ela estava marcada por uma resposta a reações que tornava menos visíveis as divergências entre os próprios grupos políticos. O foco dos caras era responder a reações, né? A Revolução Francesa foi grande pra caraca, no fim das contas foi contida. Então, na Europa, a galera estava preocupada em responder a reações. E como esse era o foco, acabava se tornando menos, como eu coloquei aqui no resumo, menos visíveis as divergências entre os grupos opostos. Naquele tempo, não tinha a presença significativa de socialistas ou revolucionários conscientes da classe operária, exceto na Grã-Bretanha, onde o cooperativismo trouxe uma tendência proletária na política e na ideologia por volta de 1830. Né? Quem fundou o cooperativismo foi o Robert Owen. É interessante depois dar uma lida sobre esse camarada aí. Na Grã-Bretanha, o descontentamento geral não tinha um caráter predominantemente político, mas eles faziam uma espécie de protesto silencioso contra a nova sociedade que parecia trazer o caos. Revolução Industrial, a pequena burguesia estava começando a crescer, a alta burguesia estava dominando os meios de produção, né? Então eles não fizeram diferente da França. Na França os caras pegaram armas, foram lá depor rei, guilhotina, tudo mais. Na Inglaterra não, na Grã-Bretanha. Não, eles faziam uma espécie de protestos silenciosos contra essas classes emergentes. A oposição política no continente europeu consistia principalmente em pequenos grupos ricos e cultos. E até mesmo a École Polytechnique, que seria, em português, a escola politécnica, uma espécie de fortaleza da esquerda, tinha a maioria dos seus alunos vindos da pequena burguesia, né? Com uma minoria vindo de classes populares. Os pobres, alinhados à esquerda, adotavam slogans revolucionários com um tom de desafio social. O programa central da classe trabalhadora britânica era a reforma parlamentar expressa na Carta do Povo, semelhante ao jacobinismo da época e compatível com o radicalismo político dos reformadores da classe média. Né? É muito legal depois dar uma lida na Carta do Povo. Eu separei aqui os 6 tópicos da Carta do Povo, que achei bem legal para poder fixar o conhecimento. Né? Direito ao voto universal para homens maiores de 21 anos, representação igual por população, remuneração dos deputados, eleições anuais, eliminações das restrições de propriedade para se tornar deputado e o sufrágio secreto. Na Restauração,
as distinções sociais e nacionais continuavam a dividir a oposição europeia, exceto na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde havia política de massa estabelecida. As perspectivas políticas eram semelhantes entre os opositores de toda a Europa. Os métodos para alcançar a revolução eram quase os mesmos, visto que o absolutismo limitava a possibilidade de reforma pacífica. Bom, eu já disse aqui, o absolutismo ele limitava a possibilidade de reforma pacífica e os métodos para alcançar a revolução eram quase os mesmos. Então já dá para se imaginar que normalmente o pau quebrava. Não tinha muita distinção de métodos para se fazer a revolução. O absolutismo dominava. Tá aqui, exceto na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde a própria política de massa, as perspectivas políticas eram semelhantes, tanto entre os opositores da Europa, né? Eles já tinham a mentalidade que era alinhada com a oposição da Europa, né? E nos Estados Unidos o absolutismo não imperava, né? Afinal de contas, lá eram colônias que se revoltaram contra a metrópole e conseguiram a sua independência, né? Mas em todo canto que era o Estado era absolutista, desculpa, acabei de acordar. As revoluções não eram pacíficas, o pau quebrava. Os revolucionários viam a si mesmos como elites emancipadoras agindo em favor de uma massa inerte e ignorante, que seria libertada com a chegada da revolução. Os caras eles se viam como uma espécie de salvadores das massas, né? Que sem eles jamais haveria um movimento para se libertar das correntes do absolutismo. Eles consideravam o inimigo comum a união dos príncipes absolutistas. A revolução era tida como um fenômeno europeu unificado e a organização predominante era a Irmandade Insurrecional Secreta. Aí que começaram a surgir as irmandades secretas, as sociedades secretas. Durante o final do período napoleônico, surgiram irmandades com rituais e hierarquias baseadas em modelos maçônicos. Entre as mais notáveis estavam os Bons Primos, né? Ou conhecidos popularmente como os Carbonari, ou eram Carbonares e conhecidos popularmente como Bons Primos. Provavelmente descendiam das lojas maçônicas do leste da França. Essas irmandades elas nasceram no sul da Itália após 1806, se espalharam por outras regiões, incluindo o norte e também o Mediterrâneo após 1815. Mas também se expandiram para a Rússia, onde grupos semelhantes se formaram como os dezembristas. As irmandades secretas elas estavam se espalhando cada vez mais, né, e formando núcleos, né, se expandindo além da Europa. Os Carbonari atingiram o auge por volta de 1820 e 1821, mas muitas irmandades foram quase destruídas até 1823, né? É um período de tempo pequeno, muito curto. No entanto, o carbonarismo persistiu como a principal forma de organização revolucionária e especialmente em prol da libertação grega. Após as falhas das revoluções de 1830, exilados políticos da Polônia e da Itália difundiram essa ideologia ainda mais. No vídeo passado, eu falei um pouquinho sobre a Revolução na Grécia, que acabou influenciando aqui na América Latina. Cara, esses Carbonari eles tiveram uma influência maneira na Revolução Grega. Separei aqui algumas características dos Carbonari, né? Eles foram fundados na Itália em 1806. Eles foram uma sociedade secreta que floresceu no final do período napoleônico. Era um grupo de liberais e revolucionários que se opunham
a restauração da monarquia absoluta na Europa. Eram inspirados pela Revolução Francesa e acreditavam que a única maneira de alcançar a liberdade e a igualdade era através da Revolução, que era um grupo secreto, porque temiam represálias do governo. Foram bem sucedidos em derrubar alguns governos absolutistas, mas foram finalmente derrotados pelas forças europeias em 1823, né? Foram 2 a 3 aninhos, pouco tempo de atividade, mas nesse pouco tempo eles conseguiram fazer o seu trabalho. Apesar das tentativas de coordenação para uma revolução internacional simultânea, houveram insurreições do tipo Carbonário em 1820, né, entre 1820 e 1821, com sucesso temporário em alguns estados italianos e na Espanha. Essas irmandades de oficiais e os pronunciamentos se tornaram uma parte duradoura e controversa das cenas políticas ibérica e latino-americana. As sociedades secretas ritualísticas e hierárquicas, como a maçonaria, atraíam os militares, sendo o novo regime liberal espanhol, deposto por uma invasão francesa, apoiada pela reação europeia em 1823. Uma das revoluções de 1820 a 22, e especificamente o Levante grego de 1821, perdurou, tornando-se uma fonte de inspiração para o liberalismo internacional. O apoio aos gregos, conhecido como filo-helenismo, espelhou o papel da República Espanhola na década de 1930 para a esquerda europeia. As revoluções de 1830, surgidas em um contexto de agitação econômica e social, elas resultaram em 2 mudanças principais. Isso aí é bem importante focar. A primeira mudança, a política e a revolução de massa, semelhantes ao modelo de 1789, né, tornaram-se viáveis novamente, reduzindo a dependência de sociedades secretas. Ou seja, o modelo de 1789, né, foi aquele modelo revolucionário de massa. Então acabou se tornando viável esse tipo de modelo revolucionário de novo. Os Bourbon caíram em Paris devido a uma combinação de crise política e agitação popular ligada à recessão econômica. Paris testemunhou um grande número de barricadas em julho de 1830. A segunda mudança, o avanço do capitalismo, permitiu uma identificação crescente entre o povo e os trabalhadores pobres, resultando na formação de um movimento revolucionário proletário socialista, cara. Mais uma consequência muito forte da dupla revolução. O capitalismo avançou pra caramba, por conta da revolução industrial, o crescimento dos meios de produção de massa, e isso acabou gerando uma identificação, né, entre o povão, entre a classe trabalhadora, e acabou resultando na formação de movimentos revolucionários, né, proletários socialistas, que até então não era muito presente. As revoluções de 1830 também geraram divisões entre os moderados e radicais e reconfiguraram a situação internacional. A Europa se dividiu em 2 regiões. A oeste do Reno, o liberalismo moderado triunfou em países como França, Grã-Bretanha e a Bélgica, enquanto a região a leste permaneceu relativamente inalterada com a repressão das revoluções na Itália, Alemanha e Polônia. Então, essas 2 regiões já estavam começando a viver sistemas governamentais totalmente diferentes. Os holandeses e os escandinavos, apesar de pertencerem à zona não absolutista, viviam uma existência relativamente tranquila e longe dos tumultos da maior parte da Europa, né? Sorte deles. No final das décadas de 1830 e 1840, ocorreram revoluções em diferentes partes da Europa, notavelmente as revoluções de 1848. Apesar das semelhanças entre os revolucionários das várias regiões, surgiram diferenças no ímpeto revolucionário. Isso aí é outro ponto bem interessante, né? Na Grã-Bretanha e na Bélgica, né, enquanto nesses 2 países, né, as revoluções desaceleraram
o seu movimento, eles meteram o pé no freio. Espanha, Portugal e a Suíça enfrentaram conflitos internos. As nações revolucionárias ativas contrastavam com as mais passivas, né? Em alguns países, os movimentos revolucionários, foi o que eu falei, eles desaceleraram, eles meteram o pé no freio, enquanto outros, o acelerador estava cantando e o pau quebrando. Os Habsburgos, por exemplo, lidaram com questões relacionadas a poloneses, italianos, alemães não austríacos e húngaros. O bicho estava pegando lá. Os russos, eles estavam principalmente preocupados com os poloneses, enquanto os turcos confiavam nos eslavos balcânicos, né? Essas diferenças refletiam as distintas evoluções sociais e políticas de cada país. Apesar das variações, os desafios revolucionários eram presentes tanto no leste quanto no oeste, né? Apesar das variações, apesar das diferenças, gerando tensões entre moderados e radicais. Tudo no final acaba gerando tensão. No oeste, os liberais moderados muitas vezes abandonavam a oposição à restauração e, ao chegar ao poder, traíam os radicais que haviam lutado nas barricadas. Sem surpresas, a democracia e a república eram vistas como perigosas, sendo que o espírito democrático frequentemente era associado ao espírito revolucionário. Então rolava muita trairagem, muito jogo de interesse também. Após um breve período de tolerância, os liberais moderaram sua entusiasmada busca por reformas e restringiram os elementos radicais da esquerda, os revolucionários da classe trabalhadora. Os liberais sempre tentando restringir os trabalhadores, né? São classes opostas. No Reino Unido, o movimento cooperativista, né, o Sindicato Geral de 1834-35, e os defensores da Carta do Povo enfrentaram resistência tanto dos opositores quanto dos apoiadores do ato de reforma. Enfrentaram resistência de ambos os lados, né? E embora o chefe das Forças Armadas, na luta contra os defensores da Carta do Povo, em 1839, fosse simpatizante das demandas das classes média radical, ele também os reprimiu. Na França, a supressão do levante republicano, em 1834, marcou uma virada, enquanto o mesmo ano viu a perseguição aos mártires de Pompadour. Trabalhadores wesleyanos que buscavam formar um sindicato agrícola, sinalizando um ataque similar ao movimento operário na Grã-Bretanha. Então foi uma época de muitos levantes diferentes, de muitas revoluções diferentes, né? de cada um querendo cuidar dos seus próprios interesses, né? E era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso resultou na separação entre radicais republicanos e novos movimentos proletários dos liberais. No restante da Europa, nenhuma revolução triunfou, levando à divisão entre moderados e radicais, influenciada pela análise das derrotas e das chances de vitória. Foi o que eu falei, muita coisa rolando ao mesmo tempo, muitas divisões, muitas divergências de ideias que acabaram gerando, não digo conflitos, mas tensões entre esses núcleos revolucionários de ideias diferentes, ou até em alguns casos bem opostas. Os radicais, por sua vez, ficaram desapontados com o fracasso dos franceses em desempenhar o papel de libertadores internacionais, o que levou à fragmentação do internacionalismo revolucionário. Em alguns vídeos atrás, né, falando sobre a Revolução Francesa, eu comentei sobre isso, que os franceses acabaram se vendo numa posição de libertadores internacionais. As ideias da Revolução Francesa se espalharam e os caras, eles tinham para eles que eles eram os grandes pioneiros e responsáveis por levar, né, essas ideias e as revoluções para o resto da Europa e até para onde desce, né?
Só que os radicais eles ficaram desapontados, né, com o fracasso, ou pelo menos que eles consideraram o fracasso desses franceses, né, e isso acabou levando à fragmentação, né, do internacionalismo revolucionário, né, das revoluções internacionais, né? Mais um ponto que acabou gerando divisões e mais divisões. Desculpa, achei que ia espirrar e foi um alarme falso. A perspectiva estratégica dependia de uma França neo-jacobina, bem entre aspas, e talvez de uma Grã-Bretanha radicalmente interventora para alcançar a libertação europeia. Pois uma revolução russa era improvável, né? Era improvável, mas depois rolou, mas era improvável. Entretanto, um sentimento nacionalista contrário ao internacionalismo ganhou força, personificado por Giuseppe Mazzini e suas conspirações nacionais. Então, a galera não acreditava numa revolução russa, né? De fato, nessa época era bastante improvável, e a perspectiva estratégica, né, dependia de alguns fatores, né, do ressurgimento jacobino na França, uma Grã-Bretanha interventora, e isso não estava para acontecer. Tá aqui, entretanto, né, o sentimento nacionalista contrário ao internacionalismo acabou ganhando força. Então a galera começou a olhar mais para dentro, né? Ao invés de olhar para a visão de espalhar as ideias de revolução, fazer revoluções ou tentativas, planejar revoluções internacionais, eles começaram a olhar mais para o próprio Estado. O sentimento nacionalista, né, contrário ao internacionalismo, ganhou força, né? Foi personificado. Esse parágrafo tá terrível, cara. Eu tô lendo tudo errado, mas acho que tá dando para entender. Personificado pelo Giuseppe Mazzini, interessante dar uma conferida sobre esse camarada, né? E as suas conspirações nacionais. Os radicais rejeitaram a confiança dos moderados em governantes e potências, defendendo a ação direta para a conquista da liberdade. Os caras pararam de confiar em governantes, em potências, nos moderados. Eles passaram a acreditar que a ação direta ia ser a ação correta para a conquista da liberdade. A ideia era que os povos deveriam garantir sua própria liberdade. E isso frequentemente envolvia métodos inspirados pela Carbonária, né? Os caras, mais uma vez, sendo influentes. Os radicais também se dividiram quanto à abordagem para tomar o poder, ponderando se a revolução social seria um preço aceitável. Mais uma vez, a divisão entre radicais e moderados. No geral, esse período viu uma dinâmica bastante complexa, muito complexa, entre liberais, radicais, movimentos operários, mudanças de enfoque, né, e divisões ocorrendo devido a derrotas, né, a fracassos, nacionalismo crescente e diferentes estratégias para poder alcançar, né, a liberdade e a mudança social. Foi realmente uma grande bagunça organizada, né? A revolução, por assim dizer, né? Não posso dizer a classe revolucionária, né? Os revolucionários, eles acabaram se dividindo muito por conta de ideias, por conta de divisões de ideias. Depois, o sentimento de nacionalismo, né? Como diz aqui, o povo tinha que tomar o papel para a própria libertação, acabou mudando a mentalidade, que era mais aquela coisa de internacionalista, espalhar a revolução. Não, a galera começou a olhar para dentro de si. Então,
começou a ter muita bagunça, né? Muitas divisões de grupos com ideias diferentes. Como eu falei para vocês, é uma parte que tinha muita informação, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha dado para vocês entender um pouquinho, mesmo com todo o meu sono, com a minha dificuldade de leitura, mas eu espero ter conseguido passar um pouquinho do resumo para vocês. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Não vou dormir. Vou levantar porque vida de adulto me espera. Valeu, falou, até a próxima. Participação final de um cara de moto passando voado. Fui.